Seguimos na África do Sul em busca dos 5 grandes animais da savana. Passamos o dia inteiro no Parque Nacional Kruger, o maior de todos, e não conseguimos ver todos os famosos Big Five. Então, pegamos um avião e fomos para outra reserva natural. Um novo safari para ver se dessa vez teremos o nosso tão sonhado encontro com leão, leopardo e rinoceronte vivendo livres no seu habitat natural. Um parque nacional que floresceu dentro da cratera de um vulcão extinto e onde os animais são protegidos dos caçadores. Talvez aqui as nossas chances aumentem. Então, bora viajar! Na semana passada, nós mostramos 2 aventuras. A primeira foi a longa viagem de quase 8 horas de ônibus entre Joanesburgo e o Parque Nacional Kruger. Mas o caminho valeu a pena, porque vimos os primeiros animais em uma parada de beira de estrada. Como os bichos estavam presos, ficou aquela sensação estranha, né? Afinal, queríamos vê-los na natureza. Vimos ali uma família de rinocerontes e mal sabíamos que eles seriam os únicos exemplares da espécie que veríamos nos próximos dias. Por causa do alto valor dos seus chifres no mercado asiático, principalmente na China, quase 1.000 rinocerontes são mortos todos os anos por caçadores que driblam a fiscalização e conseguem matar esses animais, que são, ou pelo menos deveriam ser, protegidos no país. Então é cada vez mais difícil ver esses bichos enormes soltos na natureza. E percebemos isso quando chegamos ao Kruger. Na reserva, que é do tamanho de um pequeno país como Israel, passamos o dia inteiro e não vimos um rino sequer. Também não vimos leões e nem leopardos. Na verdade, até avistamos um leopardo por lá, mas estava tão longe do carro que ficou praticamente impossível fazer uma imagem com o equipamentos que nós estávamos. Então eu nem contei, vai. Mas nem por isso a visita ao Kruger foi frustrante, não. Pelo contrário, o parque é o maior e mais famoso da África do Sul. São quase 20.000 quilômetros quadrados de natureza preservada. Vimos búfalo, elefantes e vários outros animais. Realmente uma experiência única. Ali, aprendemos uma frase que deve ser guia de qualquer viajante que vai para a África do Sul. Safari não é zoológico. São os animais que se aproximam da gente e não o contrário. E pode apostar, isso deixa a experiência da viagem ainda mais especial. Ver esses bichos enormes, soltos na natureza é algo único. Sem grades, sem correntes, simplesmente livres. Ali, nós é que somos os intrusos. E por isso temos que seguir as regras, como falar baixo, jamais sair do carro e não jogar nada, nenhum tipo de comida para os animais. Então nos despedimos do Kruger e seguimos viagem. A cidade onde fica a reserva tem um pequeno aeroporto que permite inclusive voos internacionais para países vizinhos, como a Zâmbia. Mas nós voltamos para Joanesburgo e de lá pegamos um ônibus e fomos para o distrito de Bojanala. E nós chegamos aqui à região de Sun City, uma região bem turística, onde tem hotéis, onde tem cassinos e onde tem uma reserva aqui pertinho, muito interessante também, bem menor que o Kruger Park, chega a ter 10 vezes menor que o Kruger Park, mas aqui também tem os Big Five. E como nós não desistimos, nós vamos agora seguir para esse safari aqui perto onde nós estamos, em busca dos 5 grandes animais aqui da África. Vamos embora! Ao lado do resort fica a grande área preservada, o Parque Nacional Pilanesberg. É a 4ª maior reserva ecológica da África do Sul e cresceu dentro da cratera de um extinto vulcão. Essa é uma ótima opção para quem vai à África e tem poucos dias no país. Afinal, o parque fica a apenas 220 quilômetros de distância do aeroporto de Joanesburgo. São aproximadamente 7.000 animais espalhados em uma área de 575 quilômetros quadrados. Na reserva é possível encontrar os 5 grandes mamíferos mais selvagens da África. No Kruger, nós vimos o elefante e o búfalo. Será que vamos encontrar os outros 3 por aqui? Vamos lá! Nosso grupo dessa vez ficou todo junto em um único veículo, esse caminhão adaptado para andar nas estradas de chão da savana.
Quem comanda o grupo é a Lolo. Esses guias que dirigem os carros e explicam tudo sobre os animais da reserva são chamados aqui de Rangers. E logo paramos em uma pequena lagoa onde os hipopótamos se refrescavam do sol forte. É raro ver um hipo do lado de fora durante o dia. A pele desses animais é extremamente sensível ao sol. Se ficarem expostos muito tempo ao calor castigante daqui, eles desidratam tanto que a pele racha de tal forma que os bichos chegam a sangrar. Por isso, eles passam o dia todo dentro da água e só saem à noite para pastar. Andamos um pouco mais e encontramos um dos 5 grandes. Esse jovem elefante macho está sozinho comendo as folhas de uma árvore. Como dissemos no programa passado, sempre que avistamos um elefante só, é porque ele foi expulso pela fêmea mais velha de sua manada. E agora ele procura outra família para poder se reproduzir. Esse animal, de quase 5 toneladas, está bem perto do nosso carro. Temos que falar baixo. Mesmo com esse jeitão simpático e amigável aí, um elefante irritado pode facilmente virar um carro como o nosso. Então temos que manter o silêncio e deixá-lo em paz. As zebras também cruzam o nosso caminho. Esse primo do cavalo é um dos animais mais bonitos de todo o parque. Os impalas também são abundantes por aqui. Repare que a vegetação de Pilanesberg está bem mais verdinha do que a da savana seca que encontramos no Kruger. Assim é a África. No mesmo bioma, no mesmo país, encontramos cenas tão diferentes. Se o Kruger é plano, aqui percebemos nitidamente que estamos cercados por montanhas, que, como eu disse, são as paredes do vulcão que entrou em extinção há milhares de anos. E em uma dessas colinas avistamos uma cena muito legal. Um bando de girafas segue uma espécie de migração nas montanhas. A nossa guia brinca que quando avistamos uma só girafa, aqui na África eles chamam de uma torre. E quando vimos assim elas em grupo, eles dizem que se trata de uma jornada de girafas. E a gente pede para tentar chegar mais perto, mas a nossa Ranger nos lembra que nos parques nacionais nós não podemos sair da estrada. É aquela máxima que vale para qualquer safari em uma reserva. Os bichos que podem ou não se aproximarem da gente. Essa é a casa deles. Então, o jeito é admirar a jornada das girafas de longe mesmo. E continuamos nosso safari pelo Parque Nacional de Pilanesberg e está situado em uma área com resorts e cassinos. Se o jogo é liberado na província, a caça não. Os animais seguem livres e protegidos dos caçadores nessa savana que se formou dentro da cratera de um vulcão extinto. E eis que o mais raro dos 5 grandes aparece bem ao lado do nosso carro. Um rinoceronte enorme pasta tranquilamente. Avistar um bicho desses é algo cada vez mais raro. Um par de chifres de rinoceronte chega a valer $2 milhões no mercado asiático. Por isso, os rinos são os alvos preferidos dos caçadores ilegais. Existem 2 tipos de rinocerontes no continente africano, o negro e o branco. Esse aí é o branco, e a nomenclatura pouco tem a ver com a cor da pele. As 2 espécies possuem algumas diferenças físicas que vão além da coloração. E se ver um rinoceronte já é um privilégio. O que dizer de ver uma mãe com um filhote? A sorte sorriu para o nosso grupo. Logo à frente encontramos outro rino, e dessa vez trata-se de uma mamãe com um filhote. E enquanto admirávamos os rinocerontes, olha só, um outro dos 5 grandes aparece bem ao lado também do nosso carro. Um leopardo entra na estrada e começa a observar o filhote. Estamos diante das 2 espécies dos 5 grandes mais difíceis de serem vistas. E aqui elas estão lado a lado. Leopardos se alimentam de antílopes médios, como os impalas. Mas um filhote de rinoceronte pode ser um banquete e tanto. O problema é o tamanho da mãe. Os rinocerontes são muito maiores e muito mais fortes que os leopardos.
Então, esse primo aí da nossa onça pintada observa, mas resolve seguir seu caminho. Afinal, ninguém vai querer enfrentar uma mamãe que pode pesar 2 toneladas e tem uma estrutura que mais parece um tanque de guerra. O leopardo é menor que a nossa onça pintada. E outra curiosidade é que esses bichos que vivem soltos costumam ser menores e mais magros do que os que nós encontramos nos zoológicos. Afinal, aqui o sistema é bruto. Eles não têm comida fácil, não. Precisam correr, caçar, subir em árvores. Então, com toda essa carga de exercícios que eles precisam fazer, é normal que a gente não veja predadores gordos como os que vivem nas jaulas. Mas ainda falta um dos 5 grandes. Já vimos búfalo, elefante, rinoceronte e leopardo. Falta o rei. Até que o nosso carro para perto de alguns arbustos e Vossa Majestade aparece. Um jovem macho descansando na sombra. E ele não está sozinho, não. Estamos diante de uma família de leões. Como costumam caçar à noite, durante o dia os leões ficam assim, paradões, de boa, para não desperdiçar energia. E mesmo com o nosso carro mais longe, a sensação de estar diante do maior felino da África, do animal que simboliza toda a majestade e a força do continente, é indescritível. Principalmente sabendo que não tem nenhuma grade entre nós e eles. É na savana que o leão é o rei. E temos que manter essa distância. Há pouco tempo, o governo africano, junto com as principais companhias de turismo, tem combatido qualquer tipo de interação entre homens e animais selvagens. Era comum parques que criavam leões desde filhotes para que eles pudessem interagir com os humanos. Ainda existem alguns, mas está sendo feito um trabalho para desencorajar os turistas a visitarem esses locais. Algo que fere a natureza desses grandes felinos, como explica o nosso guia. Olha, na verdade, Vinícius, a interação com o animal não é uma coisa ética, não é uma coisa que a gente gosta de fazer muito, não, porque na natureza, interação assim, passar a mão em leãozinho, a gente vai ver um ser humano nunca vai fazer isso, porque a mãe e o pai não vão deixar você passar a mão no leãozinho. E outra coisa que não pode esquecer, que é a única interação entre ser humano e leão, é que leão é carnívoro e o ser humano é carne para ele. Outra coisa também que a gente não gosta de fazer também é andar em cima de avestruz, nadar com tubarão, passar a mão em baleia, andar em cima de elefante, porque essas coisas na realidade, assim, na natureza, isso nunca iria acontecer. Então é uma percepção do ser humano talvez um pouco fora da realidade. Vocês então, não incentivam esse tipo de turismo? A gente não incentiva isso mais. Em 2018 passaram uma lei, 2020, apesar do Covid, a gente começou a implementar essa lei agora. E não é legal passar a mão no leãozinho, apesar de ser bonitinho, aquele pelinho, aquela coisa, antigamente fazia muito, mas hoje em dia já está acabando com isso. O que se esconde por trás das fotos nas redes sociais é uma indústria onde no final quem sofre é o bicho. Leões que são criados em cativeiro para terem contato com humanos, no final de suas vidas são levados para fazendas para serem mortos por caçadores que pagam uma pequena fortuna e vêm de várias partes do mundo para alimentar uma caça cruel. Leões não são animais domésticos e a orientação que as agências de turismo estão dando agora é para que quem vier à África que venha para fazer safaris nos parques e reservas nacionais, onde os animais são protegidos e vivem em seu próprio habitat. E depois de percorrer a savana, posso garantir que essa sim é uma experiência única, onde humanos conseguem aproveitar da natureza, respeitando as regras dela. Missão cumprida! Conseguimos, percorremos 2 parques, 2 reservas naturais, 2 parques nacionais aqui da África do Sul, mas conseguimos encontrar os Big Five. E realmente está tão perto de bichos tão grandes, bichos tão poderosos, realmente é indescritível. Mas assim a gente termina a nossa missão. Missão dada, missão cumprida. Você viu o búfalo, o elefante, o leopardo, o rinoceronte e o leão. Tudo aqui no Rio de Sim pelo Mundo. Missão cumprida, os Big Five. Um turismo sustentável, ético, limpo,
onde os animais são protegidos e seguem suas vidas em paz, admirados por turistas que levam desse país apenas lindas imagens e memórias para uma vida toda. Então, vamos às dicas do episódio de hoje. Se tiver poucos dias na África do Sul, vá ao Parque Nacional de Pilanesberg, em Sun City. Fica a apenas 2 horas de carro de Joanesburgo. Em uma manhã é possível fazer o safari com boas chances de avistar os 5 grandes. Um safari de 3 horas custa em média $80, mas esse valor pode ser negociado dependendo do tamanho do grupo. E pode apostar, estar pertinho desses animais soltos não tem preço. E a gente se vê na semana que vem com mais um Rede Sim pelo Mundo na África.